Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ellen de Oliveira, tenho 32 anos, sou cirurgiã dentista, cristã, e eu venci a violência doméstica após 12 anos em um relacionamento abusivo. O meu objetivo tem sido ajudar mulheres que sofrem como eu sofri, em especial dentro das igrejas, a se libertarem dos seus opressores. É muito comum ouvir na igreja que a mulher não pode se separar do seu marido, a não ser por motivo de prostituição, porque ela estará em constante pecado de adultério caso se case novamente. Também é muito comum ouvir que a mulher precisa obedecer e ser submissa em tudo ao seu marido porque ele é o sacerdote da casa. Realmente, a Bíblia tem alguns textos que falam sobre obediência e submissão. Vamos ver alguns deles. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, Colossenses 3:20. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, Colossenses 3:22. Obedecei a vossos pastores, Hebreus 13:17. Obedeçam aos principados e potestades, Tito 3:1. Devemos obedecer aos pais, aos patrões, aos pastores e até às autoridades. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que a mulher deve obedecer ao marido, mas ser submissa. Existe diferença? O que essas palavras significam? A obediência diz respeito às nossas ações e a submissão às nossas intenções. Uma pessoa pode obedecer a outra simplesmente por obrigação, não por honra, respeito ou entender que aquela pessoa merece sua obediência. O contrário também é verdade. Alguém pode ter em seu coração o sentimento de submissão a outra pessoa, mas entender que determinada ordem não deve ser seguida, e especialmente se ela contraria a palavra de Deus. Em Atos 5, do 27 ao 29, diz assim: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis no nome de Jesus. Contudo, encheis Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E também em Daniel 3, do 16 ao 18, os amigos de Daniel preferiram obedecer a Deus do que ao rei e por isso foram lançados na fornalha. Outras situações em que uma ordem não deve ser seguida é se põe em risco a integridade moral e física de alguém. A Bíblia é um livro de princípios e todas as leis de Deus são baseadas na preservação da vida. O bem mais precioso que temos é a vida e essa deve ser inviolável. Se um homem pede, por exemplo, para a esposa mentir ou roubar, ela deve se negar e não obedecer. A exemplo de Ananias e Safira. Se um homem pede para ela praticar algo que fere sua consciência cristã, ela também deve se negar, como em 1 Coríntios 7:5. Se um homem a agride fisicamente ou sexualmente, ela não pode permitir que o seu corpo, o templo do Espírito Santo, seja defraudado. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Em vez de ferir a integridade de sua esposa, Deus ordena que o homem deve dar a própria vida por ela, como fez Jesus por sua noiva, a igreja. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Deus é tão avesso ao relacionamento abusivo que a ordem para os maridos é que eles nem mesmo falem de forma áspera com elas. Colossenses 3:19. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Se o marido viola a mulher, não cumprindo a ordem que Deus lhe entregou, a confiança da sua esposa em sua autoridade também será violada. A Bíblia diz algo muito forte sobre esse homem, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A mulher se encontra então numa posição de ser casada não com um descrente, mas com alguém pior que um descrente, pior que o infiel. Sobre o homem infiel, a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 7:15, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. A aliança de fidelidade que um dia esse homem jurou no altar, de amar, cuidar, proteger, dar a vida por ela, foi quebrada. Salmo 55:20. Quem estendeu as mãos contra o seu aliado profanou sua própria aliança. Ou seja, quando o homem viola a aliança com a sua mulher, ela está livre dessa aliança. E essa violação não se dá apenas pela consumação de um adultério. A Bíblia diz que conversas imorais com outra pessoa, se não seu cônjuge, já é quebra de aliança. Provérbios 2, 16, 17. A mulher imoral e pervertida provoca com palavras e sensualidade, abandonando aquele que é seu companheiro e ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. O homem viola a aliança quando vê pornografia, quando agride fisicamente ou verbalmente e mesmo quando não cuida dela. O fato de um marido não cuidar da sua esposa caracteriza abandono, mesmo estando dentro da própria casa. Ao abandono, Deus chama por outro nome, o repúdio. Repúdio é diferente de divórcio. Nós veremos isso um pouco mais à frente. Deus não deseja que seus filhos se permitam viver debaixo dessa servidão. Deus vê homens e mulheres iguais, ambos criados à sua imagem e semelhança e ambos com almas
que não possuem sexo e que serão julgadas de igual forma. O homem não é mais que a mulher, são apenas diferentes com funções diferentes, mas que para Deus têm o mesmo valor. Não apenas a mulher pertence ao homem, como o homem pertence à mulher. Em 1 Coríntios 7,4, diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Quando o homem teme a Deus, ele ama verdadeiramente a mulher e se entrega por ela, agradando-a. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O temor ao Senhor é o princípio de tudo. Fará com que o homem ame e honre a mulher como vaso mais frágil, e a mulher temente, por sua vez, será amada e respeitada, e será submissa ao marido que vive no Senhor. Efésios 5, 21, 22. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A igreja é sujeita a Cristo por vontade própria, de forma voluntária, porque sabe que Cristo só fará o bem à sua igreja. Assim deve ser com o marido. Se a mulher tiver certeza que as atitudes do seu marido só visam o bem da sua casa, dela e da sua família, ela se sujeitará. E por que esse é o único relacionamento da Bíblia que não fala de obediência, mas de submissão? Todos os demais citados no início se referem a dois sujeitos, menos esse. No casamento, dois são uma só carne. Não há ideia de um mandar no outro. E a menos que essa relação íntima de serem dois em um seja quebrada de alguma maneira, tornando o outro livre, ambos são um corpo só. E em Efésios 5, 28 e 29 diz: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Se o homem é a cabeça desse corpo, nenhuma cabeça deseja o mal para o seu próprio corpo. Se um homem é fiel a Deus, ele obedecerá a ordem de ser fiel à sua esposa. Infidelidade não é só traição com outra mulher. A Bíblia chama de infiel não só o homem que repudia a mulher, ou seja, que a abandona, como também o homem violento. Em Malaquias 2, 15 e 16 diz: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor diz que odeia o repúdio também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Observe que o que Deus abomina não é o divórcio, mas o repúdio, que é não dar carta de divórcio para que essa mulher se torne livre para casar novamente, o que sempre foi permitido. Em Deuteronômio 24, do 1 ao 3, quando o homem se casar com uma mulher, mas depois deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar a ela uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e este vier a não gostar mais dela também, igualmente lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Tanto que a gente vê o caso da mulher samaritana, que ela já havia sido casada e divorciada 5 vezes, porque era permitido dar a carta de divórcio, toda vez que um homem não quisesse mais aquela mulher. Pois bem, em Mateus 19, 7 e 8, Jesus disse que a carta de divórcio foi permitida pela dureza do coração. Mas dureza do coração de quem? Do homem. Ou seja, o problema da dureza do coração é dele, não dela. Então ela não tem que pagar pelo pecado dele e nem ficar condenada a nunca mais poder casar de novo por erros que não foi ela que cometeu e que não foi escolha dela. Os termos divórcio e repúdio têm 2 palavras no original, tanto do grego quanto do hebraico. Só que, infelizmente, na maioria das traduções, foram todas traduzidas por uma única palavra, divórcio, o que gera a interpretação equivocada do que Deus está querendo dizer. Até porque, se Deus não quisesse que a mulher divorciada nunca mais casasse de novo, ele não estaria sendo um Deus bom e justo como ele é, uma vez que a mulher abandonada, espancada ou traída, em nada tem culpa por esses atos perversos do homem. E é por isso que ele odeia o repúdio, porque ele se importa com o bem-estar de todos. Ele se importa com as mulheres que estavam sendo abandonadas sem um documento oficial que as permitisse casar novamente, porque homens malignos estavam as abandonando por qualquer motivo ou sem motivo. E Deus não só odeia o homem que repudia, como odeia o homem violento. Violência de qualquer tipo é crime e é intolerável, em especial no casamento. Salmo 11, 5. Ao ímpio e ao que ama a violência, o Senhor o abomina. A pessoa violenta comete impiedade e Deus não a tolera, mas Deus também não tolera aqueles que consentem com a violência. Deus ordena que não se permita que uma injustiça seja cometida com alguém. Deuteronômio 16, 19. Não torcerás a justiça nem mostrarás parcialidade. Colossenses 3, 25. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra?
O cristão não deve se submeter a relacionamentos abusivos, nem mesmo permitir aqueles dos quais tomar conhecimento. Em especial, a mulher que for vítima de violência doméstica não deve se submeter a isso, deve fugir pela sua vida, pois não está sujeita à servidão. Provérbios 19:19. Homem de grande ira tem de sofrer o castigo, porque se o livrares, terás de o fazer de novo. Esse homem, ele precisa sofrer as consequências do seu crime. Caso contrário, continuará sempre violentando a mulher. E é papel de qualquer um que toma conhecimento dessa violência levá-lo à justiça. Então, em especial, se você é um pastor e tem sido omisso com esse pecado e crime dentro da sua igreja, mude hoje de atitude. E você, mulher, não se submeta à servidão, não aceite isso. Violência doméstica é crime e se resolve na justiça. Não se cale, denuncie, Disque 180. Fique com Deus e até a próxima.